Olá, muito boa noite. Muito obrigado aí pela acolhida, pelo espaço. E estamos iniciando mais um encontro, dando só um tempinho para que algumas pessoas possam se aproximar. Muito boa noite para quem está chegando. Essa proposta de encontros, ela está fundamentada num projeto, num sonho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, que é uma troca de vivências, uma troca de experiências com todas as pessoas que de alguma forma estão trabalhando pela saúde, seja o profissional da saúde que está atendendo, seja o cidadão, o paciente que está buscando a ajuda. Novamente o nosso carinho aí, Ive, a coincidência, Ive e Ajur, dois Y's. Dois Y's aí. Paloma, muito obrigado a todos vocês, André Luiz, pela oportunidade que estão me dando aí, me acolhendo aí no aconchego dos seus lares, a maioria. Então nós estamos desenvolvendo um projeto há alguns anos, tentando levar para as pessoas que buscam o seu equilíbrio, a sua saúde, algumas reflexões a respeito do que efetivamente é essa saúde. Eu vou pedir a ajuda aí de vocês, eu não estou com um retorno aqui, se o som estiver legal, se vocês estiverem ouvindo direitinho, só me dá um toque aí, por favor. Tá beleza, Ive? Beijão, querida. Muito bem, então a gente começou esse projeto denominado Entender para Atender. Hoje nós vamos tentar trabalhar um pouco essa questão dos nossos desequilíbrios e de onde vêm esses desequilíbrios. Ah, que bom, Ive, obrigado aí pelo toque. Então, nossos desequilíbrios. Eu quero começar falando para vocês sobre a nossa visão de equilíbrio e desequilíbrio. Equilíbrio não é um elemento constante, permanente, ou seja, nós nunca vamos estar em pleno equilíbrio. Nós nunca... Boa noite, oi Nádia, que bom que você está aí também, querida, compartilhando com você. Obrigado mesmo, hein? Então é isso. Nós, enquanto criaturas humanas, nós não permanecemos o tempo inteiro em equilíbrio. No nosso último encontro de domingo, nós já começamos a falar um pouco sobre essa questão das polaridades com que nós vivenciamos. A dualidade que nós, enquanto seres humanos, estamos inseridos. Aquilo que aparentemente é contrário, contraditório e auto-excludente, né? Auto-anulante, digamos assim. Então você vai ter o sim, o não, a coragem, o medo, a certeza e a dúvida, o amor e o ódio, entre outras questões que são aparentemente contrárias. Mas nós, seres humanos, vivemos navegando nessa polaridade. Uma hora com muita certeza. Valeu, Rosângela. Uma hora com muita certeza, outra hora com dúvida, outra hora com toda a determinação, outra hora muito frágil, uma hora muito feliz, outra hora bem recolhido. Isso faz parte da nossa condição humana. Nós estamos navegando nisso. Para muitas pessoas isso vai se tornar um quadro meio estranho, esquisito. Quanto mais você está em desequilíbrio, mais você vai ao extremo. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente num dia e diz assim: bom dia, todo mundo bem? Como é que está? Como é que foi a noite? Que feliz que estou aqui encontrar vocês. Aí no outro dia essa pessoa chega no local e as pessoas: bom dia, e ela responde: o que tem de bom? O que tem de bom? Então são essas pessoas que elas vão nos extremos. Esse desequilíbrio, ele ainda denota, digamos assim, uma distância de um centro, uma distância de um ponto de harmonia. Agora, aquele desequilíbrio em que você navega, você apenas sente um incômodo, você sente um mal-estar, daqui a pouco você se sente melhor, isso de certa forma é natural, a gente está navegando por isso. E hoje eu quero falar um pouco sobre os elementos espirituais que estão... Boa noite, André Luiz, um abraço grande. Eu quero falar um pouco hoje, compartilhar as nossas reflexões em cima desse tema, o desequilíbrio e a presença espiritual atuando nesse desequilíbrio.
É claro que a responsabilidade pela nossa postura, a responsabilidade pela condução das nossas vidas é nossa. Ninguém vai tirar isso. Eu sou responsável pela minha forma de ser e de me apresentar no meu cotidiano. Agora, eu não posso negar que existem influências mais ou menos intensas. Em uma de suas cartas, em uma de suas epístolas, Paulo de Tarso, ele vem nos fazer a seguinte afirmação: nós somos cercados o tempo inteiro por uma nuvem de testemunha. O tempo inteiro nós temos a presença espiritual em nossas vidas. 24 horas nós estamos envolvidos por essa presença espiritual. O que faz a diferença é que tipo de presença espiritual é essa, positiva ou negativa? E como fazer para que a presença espiritual predomine e seja mais atuante em nossas vidas? Oi, Marisa, um abraço grande para você, querida. Então a gente vai falar um pouco sobre os desequilíbrios e a presença espiritual. E eu quero falar, e ao falar sobre espiritualidade, eu quero comentar com vocês e pedir que vocês reflitam sobre algo que é aparentemente ainda contraditório entre nós na nossa condição humana. E que a gente precisa estar muito atento para não se deixar levar por isso. Eu quero falar... a Organização Mundial da Saúde, ela já vem colocando que um dos princípios para a saúde plena é o equilíbrio espiritual. Dentro do trabalho dos psiquiatras, já existe um CID, já tem uma rúbrica específica que trata sobre questões espirituais. Então, nem todas as questões que estão acometendo o indivíduo que está passando por algum distúrbio nas suas vidas, nem todo esse distúrbio ele é totalmente psiquiátrico ou psicológico. Ele tem, na maioria das vezes, um fundo espiritual. Cansei, né? Principalmente quando você tem a presença de vícios, o álcool, as drogas. Onde tem essa presença, você sempre vai ter também digamos, uma companhia espiritual de uma ou de outra forma. A gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Mas eu quero falar com vocês sobre a presença espiritual no planeta. E está acontecendo um fenômeno muito interessante que eu quero que vocês reflitam e observem bastante. E para falar sobre isso, eu lembrei hoje de uma história que eu vi e segundo a fonte, ela me parece verdadeira. Mas se não for verdadeira, eu quero que fique a reflexão na história, não a história em si. Então é o seguinte, um bordel foi instalado numa pequena cidade ao lado de uma igreja evangélica. E esse bordel começou a funcionar e, é claro, houve todo um movimento contrário da igreja evangélica para que o bordel não funcionasse mais. E então fizeram de tudo, procuraram os meios legais e ele tinha licença, e tinha um alvará e estava funcionando. Até que o pessoal da igreja, eles resolveram fazer uma campanha para que o bordel saísse de lá. Então foram 21 dias de oração e jejum numa campanha para que esse bordel saísse dali. Após 21 dias, no 21º dia exatamente, o bordel pegou fogo, incendiou. Foi um mistério, não tinha uma causa. Pegou fogo, simplesmente. Isso no 21º dia da corrente lá que eles estavam fazendo. Então, a dona do bordel resolveu entrar na justiça para processar a igreja pelos danos ocorridos ao seu estabelecimento. E o caso chegou às mãos do juiz para as devidas considerações. E aqui é que entra a reflexão para vocês. O juiz, chamando as partes, né, primeiro ele chamou o dono do bordel e pediu que ele se posicionasse. E ela então falou, olha, é o seguinte, nosso bordel pegou fogo porque eles fizeram uma campanha. Nosso bordel pegou fogo porque eles rezaram. O movimento deles é que colocou fogo no nosso estabelecimento. Foram eles, nesse trabalho, nessa campanha que eles fizeram.
E aí o juiz virou-se para o responsável lá pela igreja e perguntou: você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Você assume essa responsabilidade? Foi a campanha de vocês? Foi a oração de vocês que fez o bordel pegar fogo? E ele disse: não, nós não temos nada a ver com isso. Isso aí foi obra do acaso, a gente não tem nada a ver com isso. Isso aí, a gente não tem nada a ver com isso. E aí o juiz faz um despacho interessante, ele diz assim: estamos vivendo uns tempos muito interessantes, porque aquele que não tem fé, dono do bordel, ele afirma que foi a fé dos membros da igreja que colocaram fogo. E aqueles que têm a fé negam a sua fé. Eu quero começar com essa reflexão para tentar ver onde que a espiritualidade está entrando e de onde a espiritualidade está saindo. E eu quero que vocês observem, reflitam. Como eu disse, como eu sempre tenho a oportunidade de dizer, a minha fala não é uma fala da verdade, a minha fala é um ponto de vista, um meu olhar. E você deve fazer as suas reflexões em cima disso. Então, aonde a espiritualidade está entrando e de onde a espiritualidade está saindo? Quase todas, ou a maioria absoluta das universidades de medicina, as faculdades de medicina no Brasil e fora do Brasil, estão adotando a cadeira de espiritualidade, estão tendo matéria de espiritualidade. A tanatologia, que é o estudo da morte, está avançando de forma intensa, de forma gigantesca mesmo. Pesquisadores da psiquiatria, da neurologia, da neurociência, além de parapsicólogos, o fenômeno da morte está sendo estudado aos extremos. Já se tem registro de como que a espiritualidade, ou o elemento energético por trás da espiritualidade, está atuando cada vez mais dentro dos espaços, digamos, médicos, os hospitais, as clínicas, o reiki, o jorei, o passe, a água fluidificada, a própria oração. Tudo isso está entrando cada vez mais nos mais profundos recantos digamos, de onde a ciência e, digamos assim, a medicina é um dos campos por excelência de propriedade da ciência. E a ciência está acolhendo a espiritualidade cada vez mais. E boa parte das igrejas, dos espaços religiosos, está transformando os seus ambientes em espaços pragmáticos e em espaços de interesses materialistas, num verdadeiro toma lá da cá com Deus, cobrando não só mais dízimos agora é o pouco, carnês disso, carnês daquilo, vassoura ungida para varrer o mal de dentro de casa, o suor do outro ali na frente, o lenço do outro ali na frente. Então, aquele lugar de espiritualidade, Jorge Humberto, um abraço gigante, meu irmão, saudades muitas. Esses espaços que eram dedicados ao religioso, ao espiritual, eles estão se tornando frios. Templos maravilhosos, templos gigantescos, lindos de se ver, verdadeiras catedrais, mas de uma frieza, de uma insensibilidade e de um campo de promessas de conquistas materiais. Então eu quero que vocês atentem-se a esse aspecto. Aonde buscar essa espiritualidade e onde encontrar essa espiritualidade? E de que forma essa espiritualidade está, digamos assim, presente e transformando as nossas existências. É uma comunicação que foi dada aí a Chico Xavier, eu não lembro exatamente quando, na década de 50, 1950, 1940, eu não tenho aqui agora a data exata. Os espíritas de plantão devem saber disso aí melhor. Mas nessa comunicação foi dado uma informação a Chico Xavier
sobre um período de transição. Não foi dada uma data. Nessa data vai acontecer tudo, mas a partir dessa data uma transição mais efetiva. Trigueirinho fala sobre isso, Ramatiz fala sobre isso, e de certa forma a gente vai encontrar isso em muitas referências de muitos livros sagrados, falando sobre uma mudança, sobre uma transição, de um tempo onde os mansos, os justos, habitarão a terra. Então, esse tempo de definição de valores, ele está acontecendo cada vez mais intensamente. Nós estamos no olho do furacão. Então, todas as questões espirituais que estão dentro da gente e que estão fora da gente estão em alvoroço. Eu me atrevo a dizer, acompanhando casos e mais casos de depressão, ansiedade, ideação suicida, problemas com drogas, álcool, já é a partir dos 10 anos de idade até os 90 anos de idade, eu tenho aí a perspectiva de que o elemento espiritual está inserido aqui por dois elementos básicos: a falta de uma espiritualidade do indivíduo que está se tornando vazio e a presença espiritual negativa influenciando esse indivíduo. Então, se por um lado eu estou fragilizado e se por um outro lado a influência se intensifica, você já vê o resultado dessa soma, o resultado dessa matemática. Não vai ser um resultado muito bom para a maioria de nós. Então, o fato é que cada um de nós está tendo a oportunidade de exteriorizar, de deixar claro exatamente o que nós somos, o que nós carregamos no íntimo, as condições planetárias. Eu só vou falar aqui do Brasil, não vou nem falar do resto do planeta, mas as condições planetárias ao nosso redor estão trabalhando para que eu mostre a minha verdadeira cara. As minhas máscaras estão, todas elas, indo por terra. Cada um de nós, aonde vive, aonde trabalha, aonde comunga da sua espiritualidade, cada um está tendo a oportunidade de se revelar. Esse é um fato. Essa escolha que os livros sagrados falam, e o livro aqui, como a maioria de nós aqui é cristã, e o livro cristão, a Bíblia, ele nos fala claro que haverá a separação do joio e do trigo. Mas essa separação não é um ser externo que vai dizer você vai para a direita, você vai para a esquerda, você é joio, você é trigo. Não. Essa escolha, quem vai fazer é cada um de nós. Oi, Márcia, tudo bem? Cada um de nós está fazendo a sua escolha pessoal, aonde eu me posiciono, aonde eu realmente me identifico e o que eu estou me apresentando. Então, os nossos desequilíbrios fazem parte da nossa caminhada, é natural. Uma hora eu estou mais seguro, uma hora eu não estou tão seguro, uma hora eu estou cheio de certezas, outra hora eu estou com mais dúvidas, outra hora eu estou vibrante, eu estou forte, outra hora eu estou acanhado, eu estou reservado. Eu vou caminhando nesse desequilíbrio. Eu costumo dizer, se alguém te chamar de desequilibrado, não apela, é só um fato, é só uma constatação. Nós, por excelência, somos desequilibrados. E o nosso trabalho aqui, na existência, é encontrar o ponto de equilíbrio. E eu preciso repetir, quando eu encontro o ponto de equilíbrio, isso não é uma conquista perene, permanente, é uma conquista momentânea. E eu estou sujeito, a cada instante, me desequilibrar. Durante o dia, eu passeio nessa linha. Eu tenho um ponto central, onde eu estaria equilibrado, mas uma hora eu caio para um lado, outra hora eu caio para um outro, outra hora eu caio para um lado, outra hora para o outro, e assim a gente vai caminhando. Radalá. É isso aí, perceber para ser. Muito bem. Você me fez pensar numa coisa, Radalá, eu acho que é assim que fala o seu nome, o nome bonito.
Eu preciso, para fazer qualquer interferência, eu ter a consciência do que é. Eu costumo dizer que se eu sei que é dessa forma, eu faço diferente. Mas se eu não sei de qual é a forma, eu não vou conseguir alterar. Então, para que eu faça qualquer mudança, eu preciso conhecer, eu preciso ter a noção. Para ter a noção, eu preciso observar. Para observar, eu preciso estar presente. Se eu estiver vivendo na minha relação, no meu encontro com você, e a minha mente está longe, se a minha mente está divagando, se os meus sentimentos não estão presentes, eu não estou presente. Se eu não estou presente, eu não observo. Se eu não observo, eu não constato. Se eu não constato, eu não transformo. E se eu não transformar, eu não saio da situação em que eu me encontro. Muito obrigado aí pela sua fala, me fez pensar. Então, desequilíbrio, eu quero que vocês guardem isso com muita força no coração de vocês. Desequilíbrio é uma condição natural da minha manifestação humana. Eu vou estar caminhando nesse desequilíbrio. O grande desafio é perceber aonde eu estou. Eu percebo quando eu estou num polo, eu percebo quando eu estou no outro polo. Esse é o desafio, eu estar atento a mim. Embora aí entram os elementos externos que estão fazendo um movimento contrário a tudo isso. Que eu vou me atrever a dizer que há um elemento espiritual por trás de tudo isso. Mas voltando àquela afirmação que eu comecei a falar sobre Chico Xavier, quando ele diz assim, os tempos estão definidos, haverá uma transição, e essa transição implica que todos os seres que estão com uma carga existencial positiva ficarão. Todos os seres que estão com uma carga existencial negativa serão recolhidos. É essa leveza ou é esse peso? Então, a leveza vai me fazer flutuar, vai me fazer subir. E o peso vai me fazer descer. Então, ninguém de fora vai avaliar o quanto você é leve ou pesado. E essa leveza pesado não é só por aquela pizza a mais que você comeu. É muito mais que isso. É pelo que você está acolhendo no seu íntimo. E esse acolhimento daquilo que é negativo, aquilo vai fazer com que você se densifique. Mas essa coisa de você estar se densificando ou se tornando leve, eu vou repetir também o que eu já disse há pouco. Isso é uma questão pessoal. É você nas suas escolhas diárias, na sua postura, nas suas decisões é que você vai se tornando leve ou pesado. Agora, o que eu vou afirmar é que existe uma força extra atuando sobre todos nós, quase que 24 horas por dia. Por isso aquela afirmação do mestre, orai e vigiai, não sabeis quando virá o ladrão. Que ladrão é esse? O ladrão da sua leveza, o ladrão da sua paz, o ladrão da sua quietude interior. Então vamos lá, vamos fazer umas contas. Eu gosto de contas, eu não tenho as referências de onde eu tiro, eu esqueço, eu pego a informação e eu esqueço quem disse. Então, se alguém souber e puder, quiser colocar aí, por favor, fique muito à vontade, tá? Existem informações que a gente está aí por volta de 7 bilhões de seres no planeta Terra. 7 bilhões. E nós temos a informação de que existe cerca de 21 bilhões de seres que estão na atmosfera humana, esperando uma oportunidade de se manifestar na matéria. Então, há uma proporção de 3 para 1. 3 para 1. A gente sabe, por estudos, por estatísticas, que existem muitas pessoas boas, de boa índole no planeta. Mas o planeta ainda é um território onde predomina o mal. Isso é um fato. O mal predomina em termos de números, não em termos de qualidade. Uma vez, conversando com uma senhora, uma velhinha bem mirradinha, bem pequenininha, ela chegou para mim num evento de final de ano, num trabalho social que realizávamos, e ela tão pequenininha que eu tive que quase que me ajoelhar para ficar pertinho dela.
E ela botou a mão assim no meu peito e ela falou assim: meu filho, uma bênção quebra 1000 maldições. Deus te abençoe. E eu senti naquela bênção assim algo surreal. Então, essa é a proporção do que a gente tem. Se eu tenho 1000 caindo à direita e 10.000 caindo à esquerda, eu tenho um que vai em frente. É mais ou menos essa a estatística. Eu quero que vocês entendam que o número de seres que estão se densificando é maior dos que estão se tornando mais leve. E esses seres, tanto aqui manifestos na matéria, quanto os que ainda estão, digamos, no nível astral, eles têm influência sobre o planeta e, consequentemente, têm influência sobre mim, sobre você. Todos nós não podemos dizer que eu estou caindo por causa dessa influência. Não é justo. Eu estou caindo pelas minhas limitações, mas eu não posso negar que há uma ajudinha básica. E se eu conseguir eliminar isso, eu vou ter pelo menos de 30% a 40% de pressão a menos em cima de mim. Aí eu só tenho que lidar com as minhas próprias limitações. Eu não tenho mais que brigar ou me defender disso. Basta eu achar o meu ponto de equilíbrio. E aí eu vou estar livre da manifestação espiritual? Não. Enquanto eu estiver no planeta Terra, enquanto a gente estiver nesse movimento transitório, eu estou nessa relação e eu estou sujeito a essas influências. E essas influências estão atuando para alimentar o meu desequilíbrio. Porque o meu desequilíbrio é que vai fazer, aí é que entra o grande lance. Por que esses seres estão me influenciando? Por que eu sou influenciado negativamente? Porque eu sou. Você é, não tenho dúvida disso. A gente só precisa entender um pouco isso. Primeiro motivo pelo qual eu sou assediado e perturbado, meus merecimentos, meus deméritos, melhor digamos, meu demerecimento. Então, a minha própria história, o peso das minhas falhas, o peso das minhas limitações, me torna um alvo aberto. É claro que a minha estadia aqui é justamente para isso, para escolher, exatamente, escolhendo através do nosso livre-arbítrio, fazer escolhas. Acontece que eu estou, e aí eu preciso convidar vocês a refletir mais ainda sobre esse ponto. Existem duas realidades, dois reinos muito distintos. Um reino espiritual e um reino material. Um reino de César, que é ligado a tudo que se refere à matéria. Esse César, ele representa todas as forças negativas, todas as forças nefastas que assolam a nossa realidade humana. E essa força nefasta, ela já foi, digamos assim, dada o seu destino. Os seres que estão envolvidos por essa força, eles já sabem, nós dançamos, nós vamos para outro lugar. Esse rei César e todos os que compõem esse espaço, eles já sabem, nós iremos para um outro lugar. A grande questão é, eu vou ser rei nesse novo lugar, mas rei de quem? Quem serão os meus súditos? Quem serão os meus servos? Quem serão os meus vassalos? Quem? Todo aquele que se desequilibrar e nesse desequilíbrio perder a sua leveza interior. Então, entre nós na humanidade hoje, nós temos seres que ainda estão vivendo situações muito negativas, mas que já são seres que têm uma grande evolução interior e estão assim por um toque para um despertar e um grande alterar. Por isso é que você vai se deparar com seres que estão, digamos assim, em baixo nível de existência, mas que tão logo acordem, eles vão dar saltos que podem ir muito além do que eu, do que vocês. Então a gente não pode pesar quem é mais ou menos evoluído por aquilo que a gente está manifestando. Então a pessoa pratica boa ação, vai na igreja todo dia, vai no centro, faz parte das obras sociais, distribui sopa, o outro está lá usando drogas, o outro está lá
na esbórnia, outro está lá sem dar atenção para nada. Isso não quer dizer, isso não é peso evolutivo. O peso evolutivo não se demonstra pelas minhas atitudes externas, pelo que eu faço no meu cotidiano. O meu peso evolutivo ele vai se dar no meu íntimo. Aquilo que eu sinto, aquilo que verdadeiramente eu sinto. Então, quando eu tenho um agir que naturalmente vibra no bem, ainda que eu não esteja vivenciando nenhuma religião, nenhuma prática de auxílio social, mas se o meu íntimo está vibrando no bem, eu estou numa sintonia diferenciada. Eu não vou ser alcançado por essas forças que a gente vai chamar aqui, e eu vou aproveitar a fala do Trigueirinho, quando ele vai falar de forças evolutivas e forças involutivas. Esse é o termo que eu vou colocar para a gente refletir. Então, olha só, aí eu já entro numa outra reflexão. O que é evolução e o que é involução? E de que forma que isso atrapalha o nosso equilíbrio ou o nosso desequilíbrio existencial? Evolução é movimento, evolução é construção, evolução é doação, evolução é compartilhamento, evolução é vibração boa, é intenção positiva. Evolução é tudo aquilo que eleva, é tudo aquilo que constrói, é tudo aquilo que acolhe, é tudo aquilo que dá força. Involução é estática, é inércia, é egoísmo. Involução é olhar cada vez mais e somente para o seu próprio umbigo. É negar-se a perceber o outro que está ao nosso lado. Involução é apontar para o outro o quanto ele está errado e o quanto eu sou certo nessa existência. Involução é tudo aquilo que me isola do outro, porque o outro pensa diferente do que eu penso, porque o outro faz parte de um grupo diferente do meu grupo. Então tudo aquilo que eu acredito que me eleva e exclui o outro, na verdade isso está me fechando numa grande bola pesada e está me tornando mais acessível a essas forças que estão atuando para colaborar com a nosso desequilíbrio. E eu vou repetir, porque é muito importante. As forças evolutivas não promovem a minha queda. Eu promovo a minha queda. As forças involutivas, elas alimentam o que está dentro de mim. Tem um programa de fofocas que eu sempre faço referência. O Nelson Rubens, ele tem um bordão que eu acho interessante. Ele diz assim, quando ele vai falar das fofocas dele lá, ele diz assim: eu aumento, mas não invento. Então, tudo aquilo que há de negativo que está acontecendo na sua vida... Oi, Sônia, um abração, querida, bem-vinda. Tudo aquilo que está acontecendo de negativo na sua vida, certamente pode ter um dedo negativo espiritualmente atuando para que você esteja nessa situação. Um dedo que esteja atuando, mas não um dedo que levou a essa situação. Não foi um dedo que te levou a ser o que você é, foram os seus 10 dedos, os seus 2 mãos, os seus 2 pés, as suas pernas, o seu corpo inteiro que te conduziu, os teus sentimentos, os teus pensamentos, que te levou a ser o que você é hoje e a estar na condição que você está hoje. Por mais que a gente aponte elementos externos que atuaram, que atuam e que têm força para nos colocar onde nós estamos. Agora, esses elementos só vão ter essa força se eu estiver com o meu espaço interno aberto para que elas se façam presente e que elas atuem, me deixando na situação limitada em que eu me encontro. Então, o mal existe. A negatividade existe, as sombras existem. Eu não estou falando da sombra enquanto elemento equilibrante na luz do consciente, essa coisa de sombra e luz. Eu estou falando das sombras do negativo, do nefasto. Eu estou falando naquilo que é denominado por uns de demônio, por outros de obsessores. Enfim, eu estou falando de uma força negativa que faz parte desse equilíbrio, embora seja desequilibrante, mas existe uma força, sim, que está aí atuando cada vez mais sobre nossas vidas. Mas é muito importante repetir, essa força só tem acesso se você abrir as suas portas para que ela tenha acesso.
Então eu quero que vocês reflitam sobre essa questão. O equilíbrio é algo que não é permanente, no sentido de, digamos assim, o tempo inteiro estar em equilíbrio. Eu posso ficar horas em equilíbrio, tem minutos de desequilíbrio, volto ao equilíbrio, tem instantes de equilíbrio. Eu estou caminhando nisso. Isso se deve à minha condição existencial. Porém, isso está sendo alimentado, fortalecido por forças externas. A Sheila também está chegando. Muito abraço, tudo de bom para você. Então, essas reflexões que eu estou convidando vocês a fazerem é para que vocês entendam que, sim, primeiro, reforçando e repetindo, nós somos, por natureza humana, seres desequilibrados. Nenhum de nós permanece numa reta, num polo de harmonia, de serenidade, de determinação, de alegria, de força, o tempo inteiro. Eu estou caminhando. Um vento me leva para cá, outro vento me leva para lá. Um encontro me faz isso, um olhar me faz aquilo, uma palavra me incomoda, uma preocupação, um medo me desestabiliza. Eu sou um ser humano em caminhada evolutiva. A minha essência está se fazendo reconhecer, melhor dizendo. Mas a minha condição humana é mais do que limitada. E nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados por forças espirituais. E é sempre bom repetir, a espiritualidade, eu não estou falando de religião, a espiritualidade é uma coisa que está sendo cada vez mais entendida, embora na maioria das vezes negligenciada, mas é uma realidade que a ciência já estabeleceu. A ciência, não que se a ciência não estabelecesse, não teria valor, não estou aqui falando nesse sentido, mas é muito importante para os materialistas, para os céticos, reconhecerem que essa própria ciência que fundamenta a materialidade, ela já vislumbra algo espiritual na existência. Aquela ideia de que tudo é da matéria e a própria matéria gera a inteligência humana e que a morte é um simples término dessa matéria e dessa existência, isso está sendo cada vez mais, digamos, percebido como uma grande falácia, como um grande sofisma. Então nós estamos cada vez mais entendendo que a materialidade ela é envolvida pela espiritualidade. Eu repito, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Essa força que fundamenta a nossa essência, que nos faz caminhar em direção a nós próprios. E aí entra outro ponto da nossa reflexão de hoje. De onde nós viemos? Para onde nós estamos indo? Quem somos nós nessa viagem? Quem é esse passageiro nesse barco que é esse corpo? Que é essa denominação, esse nome que você tem aí, como a Sheila, como a Andréa Bentes. Você é o seu nome, você é a sua posição social, você é o seu corpo, você é seus bens, você é os seus relacionamentos. Excelente, excelente, Nádia. E essa coisa de o ser não ser totalmente isso, nem totalmente aquilo, eu estou reforçando aqui a ideia. Nós somos uma coisa e nós somos a outra coisa. Nós não somos a metade uma coisa e a metade outra coisa. Eu venho aqui, aí eu paro e vou ser outra coisa. Não, eu sou o tempo inteiro. Apenas uma coisa se manifesta, o bem ou não bem se manifesta, ou o mal se manifesta. Mas se aquilo se manifesta, é porque sou eu se manifestando, eu me manifestando. E, é claro, eu vou repetir sempre a presença de forças que alimentam essa parte ainda limitada. Então, eu não sou bom de manhã e ruim à tarde. Eu não sou bom na segunda e ruim na terça-feira. Eu sou bom e eu sou ruim.
A evolução vai me dar condições de olhar para o meu aspecto e escolher: eu quero ser isso, eu quero manifestar isso. Quando você atingiu o ápice da bondade, você não eliminou a maldade. Quando você atingir o ápice da luz, você não eliminou a sombra. Quando você encontra honestidade, você não eliminou a desonestidade. Quando você se torna fiel, você não esqueceu a infidelidade. Quando você passa a dizer a verdade, você não deixou, ou você não esqueceu, ou você não desintegrou a mentira da sua vida. Só que a maturidade e a consciência faz com que você escolha: eu vou ser honesto, eu vou ser fiel, eu vou ser bom, eu vou ser digno, eu vou ser responsável. Eu escolho ser isso. Mas se eu escolho é porque eu tenho opções. Se eu tenho opções. E essas opções assim. E é claro que quanto mais eu vou evoluindo, essa escolha ela é tão forte, tão natural, que chega um ponto eu não penso: eu vou ser bom. Eu simplesmente sou bom. Mas eu não sou bom, e eu preciso que vocês enxerguem isso. Eu não sou bom eliminando a maldade. Eu não sou certo eliminando o erro. Eu não sou justo eliminando a injustiça. Está tudo em mim. Tudo em mim, está tudo aí. E pode ser usado a qualquer momento. Numa crise, numa tensão, num momento de prova muito grande. Desculpem. Imagina você numa situação em que você, uma pessoa muito amada, de repente ela passa ali na sua frente, ela sofre uma profunda violência, uma profunda agressão. Um tiro, um murro, alguma coisa. Imagina aí uma pessoa. Como você vai reagir? Como é que você vai lidar? Ah, mas eu sou cristão, mas eu não vou, eu vou me defender, eu vou... Até a defesa a gente vai entender como um movimento natural da vida. Me defender é natural. Mas nós acabamos extrapolando o lance da defesa e passamos para a agressão. Eu vivi uma experiência muito interessante. Há muitos anos atrás, eu fui assistir a um jogo de futebol, aqui em Brasília. Foi lá num estádio chamado Estádio Cerejão. Foi há muito tempo, acho que tem uns 30 anos mais ou menos. E era um jogo de final de campeonato de Brasília. Estava jogando um time aqui de Brasília, o Brasília, era, acho que é isso mesmo, era o Gama e acho que era um time que é a roupa uniforme amarela, que eu nem lembro mais, aqui de Brasília. Não era Taguatinga. Enfim, eram dois, o time do Gama, eu sei que era o Brasiliense, acho que é Brasiliense o nome do outro time. E eles estavam jogando. Eu estava lá no arquibancada, eu fui lá porque eu gosto de futebol e não estava torcendo para nenhum. Mas eu estava no lado de uma torcida e teve uma situação em que o juiz apitou alguma coisa. Eu estava lá em cima na arquibancada, e quando a gente vai para esses estádios, a gente não consegue ficar sentado, fica todo mundo em pé nas arquibancadas, não tem como sentar. Então você tem que acabar ficando em pé também. E tá todo mundo ali gritando aquela coisa, e teve um lance lá que o juiz fez uma situação lá, apitou uma coisa, e essa torcida que eu estava, ela não gostou daquilo. Essa torcida, inclusive eu, que estava lá em cima na arquibancada, essa torcida foi descendo as arquibancadas, e ela só não entrou em campo porque tinha um alambrado. E as pessoas que estavam no alambrado pareciam animais segurando, e não só xingando o juiz. E eu me dei conta que eu estava lá no meio, gritando e xingando o juiz. Eu falei: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi uma força, uma onda que pegou aquela massa, aquela multidão e levou ali para cima. Naquele tempo, 30 anos atrás, eu já me considero um cara mais ou menos bacaninha, eu já tinha umas coisinhas legais na cabeça e no coração. Não era lá essas coisas, não, mas já estava num caminho melhorzinho. E eu me percebi sendo levado por aquela força, né? Eu parei no meio ali, voltei lá para cima. E eu não consegui mais nem assistir o jogo. Fiquei pensando: caramba, que é isso? Que força é essa que me arrastou aqui? Essa força dessas pessoas. Eram mais de 10 mil pessoas gritando. Parece que não tinha uma voz, parecia um urso saindo da caverna, assim, gritando, com os braços levantados assim, em direção a um coelho. Um coelho lá do frente. A imagem que eu tenho é essa: um urso gigantesco.
E o coelho lá, o coelhinho lá no cantinho assim, suitadinho. Oi, Carla, bem-vinda, querida. E aí eu falei, cara, que força é essa? De onde vem essa força? Né? E quando você vê esses movimentos de massa, o quanto que um discurso, uma fala pode inflamar um grupo, e aquele grupo, ele se movimenta e ele ganha vida, e as pessoas que estão de lado, daqui a pouco elas, meu Deus, onde eu estava com a cabeça, o que eu fiz e tudo mais. Eu estou dando um exemplo exagerado e isso acontece em níveis muito próximos a nós mesmos. Quando determinadas barreiras da minha consciência são quebradas, da minha racionalidade que vigia os opostos integrativos. Muito bem, é isso. Exatamente. O Tao Te Ching, um dos mais especiais livros que existem, nos fala sobre esse equilíbrio. E repetindo, esse equilíbrio, o equilíbrio de duas forças, quer dizer que as duas forças existem e elas estão buscando a sua harmonia. Isso, exatamente, Rosângela, um diabinho e um anjinho aqui falando. Essas duas forças, elas estão em nós, elas fazem parte de nós, da nossa constituição. A minha evolução vai fazendo com que eu escolha qual vibração vai se manifestar. Evolução é simplesmente escolha. E quando essa escolha ela passa a ser tão natural, chega um momento em que eu não escolho mais. Eu sou aquilo. Mas quando eu me torno aquilo, eu não eliminei o que não é aquilo. Ele está inserido em mim. E ele vai permanecer evolução infinito afora comigo. Eu vou sair das cavernas, da violência, da agressão, da animalidade, da estupidez. Eu vou sair de tudo isso. Mas isso ainda está dentro de mim. E eu só vou adestrando e colocando isso nos seus devidos lugares. Você fica aqui, violência. Você fica aqui, agressividade. Eu não quero que você tenha espaço. Sabe quando você está conversando com alguém, discutindo com alguém, você está com aquele negócio entalado aqui, você diz, não vou brigar. Não vou gritar. Então isso já é prova de que você já tem um certo grau de evolução e consciência e que você reconhece o que você é e você começa a dialogar com você e você diz, não, eu não vou brigar com essa pessoa. Eu não vou discutir com essa pessoa. Você está tendo controle sobre uma força que é sua, que foi, digamos, atiçada por um elemento externo, mas ela é sua. O elemento externo que vem te ofende, que vem te agride, ele não coloca dentro de você a revolta, ele não coloca a agressividade, a violência que quer retrucar, que quer devolver. Ele trouxe a violência dele e quanto mais espaço você estiver dando para a sua violência, mais essas duas violências vão entrar em sintonia e elas vão se degladiar e vão se resolver lá. Agora, quanto mais você tem noção da sua violência e você a coloca no seu lugar, senta, junto, fica quieto, ela fica lá. E a outra violência vem e não encontra espaço para manifestação. Pode te machucar, pode te agredir, pode até tirar a sua vida. Pode tirar a sua vida, mas não alcança você. Não alcança você. É isso que é importante que você reflita. O desequilíbrio, ele é natural e eu estou aqui para me harmonizar. Eu estou aqui nessa existência para me equilibrar. Não é para eliminar algo que me desequilibraria, porque senão eu me desequilibraria. Dá para entender isso? Se eu tirar o ponto que me desequilibra, eu me torno desequilibrado. Eu tenho que reconhecê-lo, assumi-lo, percebê-lo e dizer para ele quem manda. Quem manda é a minha consciência, sou eu. Eu digo para você ficar aí. E é aí que você vai ficar. Aí quem? Você quem? Violência, agressividade, mau humor. A gente consegue isso o tempo inteiro? Não. Tem hora que a gente está mal-humorado, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está chateado, tem hora que a gente está com raiva. Isso é nosso, isso é meu, isso é seu, isso é humano. E a gente está aqui para saborear, degustar isso e dizer, não, tá, beleza, valeu sua presença, valeu sua companhia, mas deixa eu voltar a sorrir, vai lá pro seu cantinho de novo. É para isso que existe. Se eu não for colocado à prova, eu não irei passar na prova. É básico assim.
Oi, Kézia. Isso, Kézia, efeito sombra. Quanto mais eu invisto no outro, excelente, excelente, boa reflexão. É isso que eu quero que vocês percebam. Não existe nada de novo sob o céu. O Eclesiastes já nos diz isso, não há nada de novo. Está tudo aí, eu só preciso reconhecer. Eu só preciso perceber. Eu só preciso identificar. E quando eu identifico, eu passo a lidar com aquilo melhor. Aquilo já não é sombra. Embora seja denso, embora seja negativo, mas não é sombra. Por quê? Porque eu vejo. Eu sei que se eu for naquele lugar e encontrar com aquela pessoa, eu vou ficar chateado. Eu sei disso. Então eu não vou. Não vou. Básico, simples assim. Eu não vou, é uma questão básica, eu não estou preparado, eu não tenho maturidade ainda, eu vou ficar de cara feia, eu vou dar uma patada, eu vou fazer alguma coisa. Não vou, pronto. Assertivo. Isso, se conhecer, Nádia, se conhecer, tudo que é sagrado, tudo que é espiritual, tudo que é positivo, tem uma premissa básica para a tua harmonia e para a tua felicidade. Se você não tiver esse elemento na sua consciência, você não vai conseguir passar pelas suas provas evolutivas. E qual é o grande lance? Autoconhecimento. Eu quero fechar essa ideia, foi muito legal essa sua fala, Nádia. Autoconhecimento, saber de mim. Eu sei quais são os meus pensamentos. Esse pensamento é meu. Esse pensamento é meu. E esse pensamento, ué, por que eu estou pensando isso? Estou lá dirigindo o carro e de repente, pô, você podia jogar o seu carro em frente àquele outro carro. Você está andando ali, pula na frente desse carro. Oxi. Nossa, você é tão ridículo, você é tão gordo, você é tão baixo, você é tão magro, você é tão feio, você é tão... Ué, mas de onde vem esse pensamento? De onde que está vindo isso? Se eu sei quais são os meus pensamentos, imediatamente eu identifico quais são os meus não pensamentos. Parece uma coisa tão idiota, tão óbvia, mas é isso que a gente precisa. Saber da gente mesmo. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. Porque quando vem algo diferente, opa, isso aqui não é meu. E eu simplesmente, quando eu identifico, eu já bloqueio. Opa, sem festas na minha aldeia. Sem festas na minha aldeia. Não me venha estragar o meu astral. Agora, se os meus pensamentos são aleatórios, são desconhecidos para mim mesmo, eu vou estar o tempo inteiro sendo bombardeado por mensagens negativas, nefastas, que querem me derrubar, que querem me jogar na chão. Exatamente isso, jogar na chão. Então, primeiro passo, saber quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos. Isso vai ajudar você a perceber os seus desequilíbrios. Veja bem, não vai eliminar o seu desequilíbrio, mas vai perceber, cara, eu estou desequilibrado, então deixa eu ficar quieto, eu tenho que resolver isso comigo, é comigo, o meu desequilíbrio eu resolvo comigo, ninguém resolve o meu desequilíbrio, eu resolvo, ou eu não resolvo. É muito importante a oração que vem de fora, o carinho que vem de fora, o aconchego é muito importante. Mas a luta interna, como o nome diz, é uma luta interna, é minha, é pessoal. Eu é que tenho que resolver as minhas questões. E quando você consegue ter essa lucidez, você enfrenta aí os seus monstros. Você está numa luta interna, você está no bom combate. Você está no bom combate, brigando contra as coisas que estão te desequilibrando. E um novo dia vai surgir. Amanhã, quando o sol nascer, você vai nascer com um novo astral, você vai se refazer, a vida vai brilhar novamente, o sorriso vai pintar no seu coração. Não tenha medo, não tenha pressa. O nosso destino é muito especial. Agora a gente tem que atuar. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não se cobre, não se angustie, não se revolte contra você. Quando você fizer uma besteira, quando você agredir alguém, quando você machucar alguém, quando você causar algum dano a alguém, calma, respira fundo. Calma,
Você vai ter a oportunidade de se corrigir, de se refazer, de ajustar as coisas. Não se desespere, não entre numa loucura. É direito seu, enquanto ser humano erra. E quando eu ouvi assim, eu tenho um número bem legal que eu aprendi para cada erro que eu cometo. Cada besteira que eu faço, eu descobri que eu posso errar aquele mesmo erro 70 vezes 7. Que legal. Você pode errar 70 vezes 7 o mesmo erro. É muita coisa, 490 vezes. Então, se deu o direito de errar, não estou bem. Não estou bem, é meu. Amanhã eu vou estar bem, amanhã eu vou estar ótimo. Deixa eu ficar aqui ruminando isso, sentindo isso, para até superar isso, dar o meu fôlego. E aí daqui a pouco eu vou ficar bem, daqui a pouco eu vou retomar o meu ponto de equilíbrio. E outras batalhas virão, e outros dias escuros virão. Um dia o céu não está sempre azul, o céu não está sempre azul, né? Então as nuances da vida, os altos e baixos da vida vão estar nos acompanhando, só que cada vez mais eu vou estar em paz comigo mesmo, na certeza de que eu estou fazendo o meu melhor. Esse é o seu pensamento, para que o seu desequilíbrio possa estar em harmonia, para que o elemento espiritual seja positivo na sua vida, te ampare, te auxilie, porque nós temos uma força negativa atuando e nós temos uma força positiva nos protegendo. A diferença é que a força positiva respeita o nosso espaço. A força negativa não respeita o nosso espaço. Então, eu tenho que lidar com isso. Eu não vou entrar no mesmo nível, no mesmo padrão vibratório da negatividade. Mas eu vou tomar conhecimento, vou vivenciar, vou degustar, vou aprender e vou superar. E vou caminhar. E que venha outro dia. E a cada dia basta o seu mal. Não é verdade isso aí, Nádia? A cada dia basta o seu mal. Então, se eu for me ocupar de todos os males, eu vou ficar louco. Então, deixa um por dia, tá bom. Um leão por dia é o suficiente, né? Então é isso. Esse é o meu recado para hoje. Essa é a minha reflexão para hoje. Eu espero que tenha auxiliado, que leve vocês a pensarem, tá? E que você é um ser que está caminhando para algo muito especial. Então, força com você mesmo, paciência com você mesmo. E quando vacilar, respira fundo, dá uma nova chance. Muitas chances ainda para você. Tá? Tem alguém num nível muito superior que está dando super chance. Olha aí você vivo. Essa é a prova. Deus, Alá, Jeová, Zambi, Tupã, Yahvé, Issa, como vocês quiserem chamá-lo. O ser sagrado que nos ampara está aí o tempo inteiro apostando em nós. Aposte em você também. Você já deu certo. Você não vai dar certo, você já deu certo. As nuvens escuras chegam, mas por mais poderosas que sejam essas nuvens escuras, elas não são maiores do que o céu límpido, translúcido, que nos envolve. Muita paz, muito obrigado. Deixe aí nos comentários suas falas, suas certezas, suas dúvidas. Vamos trocando ideias, assim, que for possível eu vou respondendo. Vamos compartilhar. Coloquem aí os seus desabafos, as suas questões. A gente, aos poucos, vai compartilhando e respondendo todo mundo, tá? Obrigado pela companhia. A gente se vê qualquer hora aí. Tudo de bom. Muita paz, muita luz para você. Agora e sempre, tá? Beijão para todos, um abração. Fiquem bem.